Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje o nosso assunto é sobre o cenário do milho aqui na nossa região, que tem sido infelizmente afetado devido às estiagens que nós tivemos. E o nosso convidado de hoje é o presidente da SUTRAF, Douglas Sense, que tem acompanhado a situação das famílias em relação a esta situação. Olá, Douglas, seja muito bem-vindo, presidente, aqui no nosso Bom Dia Entrevista. Olá, Tayane, a todos que nos acompanham, sempre uma satisfação poder participar nesse espaço tão importante. Presidente, ao seu ver, como é que está a situação aqui na nossa região em relação ao milho e essas estiagens que estão acontecendo? Então, nós temos tido muita dificuldade por conta da estiagem, não só no milho, obviamente, mas o milho foi a cultura que mais sofreu com o problema da estiagem pela época de plantio e a época em que a estiagem ocorreu. Nós plantamos o milho aqui bastante cedo, então o milho foi bastante afetado. Segundo a ProSoja, no Rio Grande do Sul, as perdas chegam a 70%. E na nossa região há municípios que têm perdas maiores, outros menores, mas lavouras com até 100% de perda, o que traz um grande prejuízo para o agricultor nesse contexto. Em relação a estas perdas, a gente já consegue ter uma estimativa de quanto se perdeu, de como é que está essa situação? As perdas elas ainda devem se consolidar no próximo período. Nós tivemos uma retomada das chuvas nos últimos dias, mas as lavouras ainda não estão sendo colhidas. Então, há uma estimativa geral de perda em porcentagens, mas se ter exatidão nesse sentido a partir do processo de colheita. E da conclusão das lavouras também, porque tem algumas que estão num estágio mais atrasado. E a estiagem ainda, embora a gente tenha tido chuvas, como eu falei, não são chuvas regulares, então a preocupação ela permanece, A cada momento o agricultor olha para o céu e fica desconfiado se chove ou se não chove, então pode retornar esse tema da estiagem para a nossa região e agravar ainda mais as perdas, consolidando uma perda maior do que ainda se estima, A gente percebe uma situação bem complicada mesmo, Nós que acompanhamos o tempo diariamente aqui, a gente percebe que quando chove é aquela chuva rápida e isolada, acaba não ajudando, Ela ajuda pouco e eu diria que contempla uma parte dos agricultores, porque ela é muito desuniforme. Em locais chove mais, outros menos. O problema da água ainda não se restabeleceu, ainda há dificuldade de abastecimento de água na região, Então a gente espera que com o tempo essa situação se normalize, mas ainda está longe de ser o ideal. E o que a gente pode dizer, como que isso acaba afetando a nossa economia aqui na região e também até a produção dos agricultores? Que avaliação o senhor faz? Bom, a cultura do milho ela tem um impacto direto na economia pela venda do insumo, mas um impacto indireto na produção de carne, de leite, de ovos e outros produtos que são produzidos a partir da formulação de ração com o milho. O Brasil tem um estoque de milho muito baixo, o menor estoque dos últimos 70 anos. A Conab não se organizou para produzir um estoque suficiente. A nossa região consome muito milho, então a demanda faz com que a escassez seja ainda maior nesse sentido, e nós esperamos que a safrinha possa compensar um pouco dessa perda que teve na primeira safra, embora que a safrinha de milho ela é bem menor na nossa região e vai depender, inclusive, da importação de milho de outros lugares, Pois é, presidente. E além da seca, está se falando também de uma nova doença agora nas plantações das lavouras. O que a gente sabe sobre essa doença e como isso está afetando as plantações e a produção dos agricultores? Nós temos tido relatos por parte dos agricultores da incidência dessa doença que atinge a parte do talo do milho, que vai da espiga até o pendão, a própria espiga, que a partir da evolução da doença causa apodrecimento dos grãos, mofo, enfim, o que prejudica também a qualidade geral do grão, Nós ainda não temos certeza do que é a doença, há especulações em torno da incidência da cigarinha, que porventura desencadearia num processo de fusariose, através também de uma bactéria. Nós estamos, enquanto sindicato, encaminhando essas amostras para análise e para ter certeza de qual é a causa dessa situação, para ver se os agricultores podem estar sendo amparados pelo seguro, o Proagro, podem ser ressarcidos daqui a pouco pela empresa, se porventura for um problema genético ou se foi uma falha no processo cultural, que aí ele tem que assumir os custos,
Muitos agricultores estão descobrindo o problema agora, não teriam verificado, porque é uma doença nova, né? Então precisa vistoriar a lavoura para identificar e tudo mais. Então o processo de divulgação também tem ajudado nesse sentido para o agricultor identificar a doença na sua propriedade, na sua lavoura, e aí diagnosticar essa perda que depois a gente vai tentar buscar de alguma forma o ressarcimento, né? Nesse sentido desses dois problemas, né, tanto da seca quanto dessa doença que ainda está se descobrindo, o que a SUTRAF vem desenvolvendo, que trabalhos estão sendo realizados para auxiliar os agricultores que estão sendo atingidos com essas duas situações? Então, nós temos dialogado com o governo, tanto do governo do estado quanto do governo federal. Entendemos que já na safra passada nós tivemos uma quebra muito significativa na produção, tanto de milho, de soja, de outras culturas, né? Demandamos já na safra passada um auxílio do governo nesse sentido, não tivemos um resultado significativo e agora voltamos a dialogar. O governo federal se comprometeu já em poder fazer com que os agricultores financiem novamente o replantio dessas áreas, embora que isso tenha sido anunciado bastante tarde, né, porque foi anunciado apenas no dia 23 de dezembro, sendo que o zonamento para plantio de soja vai até o dia 31 de dezembro, então já foi. No caso do milho, vai até agora o dia 20, né, então os agricultores que teriam que refinanciar para plantar acabam não conseguindo cumprir com esses prazos, né? A gente tem demandado também um auxílio financeiro para garantir a renda, a renegociação das dívidas, um conjunto de questões que agora também, à medida que a safra vai se consolidando, as perdas vão se consolidando, as negociações precisam ir andando. A gente tem expectativa de que o governo possa nos auxiliar de alguma forma enquanto ente, né, que pode regular o mercado também. Presidente, nós já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. E nós agradecemos a sua presença aqui e também por todos esses esclarecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, dizer que sempre é importante levar essas informações para os nossos agricultores, nos colocar sempre também à disposição de vocês, parabenizar o trabalho que vocês têm feito, né, e desejar dias melhores para todos os nossos agricultores e também para toda a nossa região aqui do Alto Uruguai. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Se você quiser rever esta entrevista e outras, é só você acessar o site da TV Bom Dia. Muito obrigada e até a próxima!